Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bruna Gago Transgressão e hoje nós falaremos um pouco sobre a transição de gênero. Bom pessoal, eu estou num ângulo talvez não muito favorável de luz, né? Mas é porque eu fiz umas anotações sobre esse assunto, já que é um assunto um pouco denso, tá? Então, me perdoem caso eu vire um pouco meu rosto, tá? Para poder conversar com vocês de forma mais técnica sobre o assunto. Bom, vamos lá. A transição de gênero, em primeiro lugar, ela fala sobre um processo pelo qual uma pessoa passa para adequar a sua apresentação social do gênero que ela se identifica. A partir daí já tem um problema muito sério. Por quê? Expressividade de gênero não é a mesma coisa que identidade de gênero. São questões diferentes, certo? Porque senão nós entramos naquela armadilha de menina veste rosa e menino veste azul, certo? Isso, claro, são estereótipos, nós sabemos que esses estereótipos são lidos socialmente, né, dessa forma, né? Uma menina muito provavelmente não vai ser associada à cor azul, assim como o menino não vai ser associada à cor rosa, mas tudo isso são imposições sociais, né? A partir do momento que nós somos pessoas transgênero, por exemplo, nós já estamos rompendo com um padrão social, né? Quando nós falamos de pessoas, por exemplo, como senhorita Bira, né, que é um homem gay crossdresser, nós também estamos falando sobre expressividade de gênero. Então, assim, essa transição de gênero é um tanto curiosa, porque o senhorita Bira mesmo, ele é lido muitas vezes como uma mulher trans, né? Por conta da sua voz, por conta da sua aparência, enfim, por conta dos estereótipos de gênero. E não é por conta dos estereótipos de gênero dele que ele é uma pessoa trans. Muito pelo contrário, ele é um homem cis gay. Então, assim, há uma discussão muito grande dentro da comunidade trans sobre, por exemplo, disforia de gênero. O que seria a disforia de gênero? Um incômodo muito grande com o gênero e aquela coisa toda. E, primeiro, é um gênero que foi imposto a você, não é um gênero seu, né? E jogam a culpa disso na gente, sabe? Eles impõem e depois eles nos chamam de pessoas disfóricas, né? Então, assim, tem uma problemática gigantesca em torno desse assunto, em torno dessa discussão. Então, quando nós falamos de disforia de gênero, incongruência de gênero de nascimento, nós estamos nadando em mares do modelo biomédico. Nós estamos nadando em mares de pessoas cisgênera que querem ensinar como funciona um diagnóstico para uma pessoa transgênera, né? Isso aos poucos está mudando, né? Nós já não somos mais considerados pessoas doentes mentais, mas continuam havendo em manuais diagnósticos, né, como o próprio DSM-5, essas formas de patologização de pessoas trans, certo? De falar que pessoas trans são obrigadas a ter uma disforia de gênero, né? Então, assim, né, quando nós falamos sobre uma transição social, nós estamos falando numa transição muitas vezes binária e numa perspectiva cisgênera, né? Porque é aquilo, nós temos que fazer essa transição social das pessoas nos verem como quem nós somos, né? Nós estamos mais falando sobre os outros do que sobre nós mesmas, né? É uma imposição também, de alguma forma, essa transição de gênero, né? Você tem que provar para a sociedade quem você é, você tem que provar para a sociedade que você é mulher. E como você vai provar para a sociedade isso, né? Tendo cabelos longos, pintando as unhas, usando roupa feminina, fazendo depilação a laser, talvez fazendo uma redesignação sexual, talvez colocando um silicone. E são todas imposições sociais para querer nos ensinar como é ser uma pessoa trans e como que a gente tem que se apresentar para a sociedade da forma trans correta que querem que seja, né? Tanto é um assunto que eu já bati muito, né? Vou até pegar o nome da moça, né? A Brigitte Lúcia, da UNB, né? Mais conhecida, né, pela mídia, enfim, como a trans barbada. E até chegaram a chamar ela de homem branco transidentificado. Gente, assim,
porque é uma pessoa trans que tem barba. E cá entre nós, se eu gostasse da minha barba, se eu gostasse dela, eu teria minha barba, sabe? Por que que eu tenho que me moldar o meu corpo, moldar a minha expressividade de gênero para os outros? Ah, e vocês podem falar, ah, Bruna, você é uma transbinária, você é uma mulher trans, você se apresenta de forma feminina, ok, beleza, mas eu não posso basear a vivência e a vida de pessoas trans no geral na minha. Eu simplesmente não posso fazer isso, porque aí eu vou estar sendo trans excludente, eu vou estar excluindo pessoas trans, muitas pessoas trans da luta trans, sabe? A perspectiva de luta trans. Por isso que é muito importante a gente falar também sobre a não binariedade de gênero, por exemplo, ou de corpos a gênero, ou de pessoa gênero fluido, enfim. E um ponto que eu gostaria de falar sobre a transição social, né? Independente de quando nós nos assumimos pessoas trans, quando nós passamos a mudar, né, nosso armário, nosso jeito de andar, enfim, nós já existíamos como pessoas trans, independente de tudo isso. Independente de um nome que não era socialmente entendido como nome feminino, ou o nosso jeito de falar, ou os nossos níveis hormonais, né, que, enfim, né, afetam também nessa interpretação social, né, se é um corpo masculino ou feminino, né? Mesmo que a gente não seja lida como pessoas trans socialmente, que não pareça existir uma transição social, nós estamos existindo como pessoas trans naquele ambiente, né? A contragosto da sociedade. E eu gostaria de ler um pouco de algumas anotações que eu fiz sobre o assunto. Vocês vão ter que me desculpar, eu preciso fechar a janela para gravar, né? Eu vou precisar ler esse roteirinho, tá muito calor, eu tô muito cansada, então espero que vocês me entendam, né? Tá um calor insuportável, tô com a porta fechada e a janela fechada, eu preciso terminar isso logo. Bom, vamos lá. Ó, quando nós falamos de uma transição social, nós partimos de um pressuposto que nós existimos como pessoas trans socialmente quando nós parecemos ser pessoas trans e quando nós reivindicamos incessantemente pela nossa existência, para que nos enxerguem, né? Sendo que a luta trans justamente começa, né, quando há esse apagamento da visão cisgênera de corpos que parecem cis e não são, né? Tudo por conta de estereótipos sociais. Então, assim, você pode não ser lida como uma pessoa trans, mas você ainda é trans. Nós temos que entender isso. Nós não podemos fazer essa divisão de eu só vou ser trans quando eu parecer ter um corpo trans e me identificarem como um corpo trans. Não, não é isso que define uma pessoa transgênero, certo? E bom, né, eu fiz uma anotação falando sobre os estereótipos sociais, né, e a própria construção de gênero binária é uma construção social. Então essa coisa de menino veste azul e menina veste rosa foi construída historicamente. Isso não vem previamente do nada, assim, vem um manualzinho quando você nasce, menino é isso, menina é aquilo. Isso não existe, tá? Pode existir na nossa sociedade, mas justamente são contextos, certo? Se a gente voltar milhares de anos no passado, avançar milhares de anos no futuro, ou ver diferentes civilizações ainda no nosso tempo, nós vamos ver como cada sociedade lida com questões de gênero, com questões de sexualidade, com questões de identidade de gênero de formas absolutamente diferentes. E claro, né, nós também não podemos deixar de falar de pessoas intersexuais, né? Elas também sofrem, obviamente, com esses estereótipos de gênero e estereótipos sexuais binários. E assim como eu comentei, né, sobre o gênero ser historicamente construído, né, em todas as suas estereotipias, né, nós podemos falar, por exemplo, daquele estereótipo de mulher lésbica, né, que usa boné, que usa roupa larga, que fala grosso e tal. Assim, gente, ela não deixa de ser mulher por conta disso. E se nós pensarmos numa mulher trans fazendo esse mesmo papel, essa mesma expressividade de gênero feminino, que é também de uma mulher lésbica, essa pessoa trans vai ser deslegitimada. Essa mulher trans vai sofrer
muito socialmente, porque como assim ela transicionou e tá parecendo um homem, sabe? Nós temos que fazer essa divisão sempre que possível do que é identidade de gênero e do que é expressividade de gênero. São coisas completamente diferentes. E não é porque uma mulher trans quer se apresentar de forma mais masculina no dito, né, pela sociedade, né, por todos esses estereótipos, que ela deixa de ser uma pessoa trans. Então assim, né, para também deixar um pouco mais clara a situação, as pessoas trans que têm uma expressividade de gênero que não corresponde bem, entre aspas, ao seu gênero, também sofrem com a transfobia. Ah, mas elas são lidas como pessoas cis, então elas não merecem políticas públicas para pessoas trans. Não é bem por aí, né? Até o momento de nós nos assumirmos, né, como bem disse a Samantha, né, no vídeo dela lá no Transmissão, nós já sabemos que nós somos pessoas trans, nós já temos a transgeneridade na nossa cabeça e eu consigo até entender o ponto dela, vou até deixar o vídeo aqui, né, no final, mas eu não consigo concordar da gente ser obrigada a transmitir essa transgeneridade estereotipada, vocês entendem? Porque, por exemplo, uma pessoa não binária, ela não precisa necessariamente, por ser uma pessoa não binária ou gênero fluido, enfim, de se associar mais com o gênero oposto que lhe foi dado ao nascimento, né? Por exemplo, eu, mulher trans, eu não sou obrigada, eu não seria obrigada, né, se eu fosse uma pessoa não binária, gênero fluido, enfim, de me identificar mais com o gênero feminino do que com o masculino. A não binariedade não fala sobre o que é mais e o que é menos, entra muito no campo da bissexualidade, que também não é sobre meio a meio, né? É sobre, tipo, existem diferentes níveis. Tem pessoas que são bissexuais, tipo, digamos, né, 90% hétero e 10% bi. E isso pode acontecer muito bem na transgeneridade, com pessoas trans. Elas podem gostar do nome que elas nasceram, elas podem gostar de um nome neutro, por exemplo, Ariel. E se ela se chamar Ariel e ao mesmo tempo ela ser uma pessoa trans, mas que não expressa tanto de um outro gênero, enfim, e ela é tratada como o gênero que lhe foi atribuído a ela ao nascimento. Vocês veem como são várias camadas, tem tantas questões essa discussão, né? E querendo ou não, a gente tem que levar tudo isso em conta, porque nós vivemos num planeta com bilhões de pessoas, né? Nós não vivemos sozinhas. E nós não podemos partir apenas da nossa perspectiva limitada das coisas, né? A partir do momento que nós conseguimos entender o que é não binariedade, o que é expressividade de gênero, o que é o gênero construído socialmente, a gente pode pegar todas essas questões e conseguir pensar outras realidades de outras pessoas e provavelmente ter discussões muito mais elevadas do que essa que eu estou tentando fazer aqui, sinceramente. Então, em resumo, né, para concluir o vídeo, a transição social, né, ela é muito vista de forma binária e estereotipada. Uma pessoa que tem a sua expressividade de gênero bem entre aspas cisgênera, ela vai ser negligenciada, ela vai ser punida socialmente por conta disso e ela pode eventualmente não ter direito a uma cota trans, por exemplo. E também eu acabei nem comentando muito sobre isso, né? Mas eu falei do nome Ariel. O nome Ariel, ele já foi ressignificado. Ariel era primeiramente um nome masculino e foi dado femininamente, né, socialmente, tudo, muito por conta do filme A Pequena Sereia. Então, assim, quando nós falamos de nomes, nós também estamos falando de construções sociais. Nós também estamos falando de pronomes que são estigmatizados, não sei se eu estou usando a palavra certa, qualquer coisa eu coloco aqui a correção, né? Mas que são nomes estereotipados para um determinado gênero. Então, meu nome artístico, por exemplo, né, lá do meu livro, Bruno R. Gago, eu talvez poderia ressignificar esse nome, eu talvez poderia gostar deste nome. Não é o meu caso, em particular. Mas não é um crime isso, não poderia ser um crime, sabe? Tem pessoas não binárias que realmente, por exemplo, preferem o
o nome que já tinham ou um nome que elas próprias decidiram ter, né, e enxergam aquele nome como nome neutro, como nome feminino, mesmo não sendo lido socialmente como tal. E voltando a Pedite Lúcia, né, da UNB, a conhecida Transbarbada, né, eu fiz algumas anotações aqui que, basicamente, né, na visão social, nós temos que odiar o nosso corpo, né, que é lido como corpo cisgênero, nós temos que fazer laser, nós temos que apresentar estereótipos femininos das mulheres cisgênero. E a partir disso já começam milhares de agressões em cima da gente, porque nós temos que sermos trans do jeito direito, nós temos que representar aquilo que a sociedade quer da gente, que a sociedade estereotipa da gente. A partir do momento que nós não cruzamos essa linha, né, dessa forma radical que esperam, né, até mesmo da gente ser obrigada a... Isso eu falo, né, numa perspectiva transmedicalista, né, de nós sermos obrigadas a fazer uma cirurgia de redesignação sexual. Assim, sinceramente, a nossa luta não vai avançar a partir do momento que nós fazemos uma checklist, né, sobre o assunto. Tanto é que também, né, deixando claro, não estou atacando a Samantha de maneira alguma nesse vídeo, né, só assisti o vídeo dela, né, vou até deixar o link na descrição, né, vou deixar esse trecho dela também, mas eu enxergo como nós acabamos nos punindo muito, sabe, tipo, nós temos que parecer trans para a sociedade para daí nós sermos lidas como pessoas trans. Eu sinceramente acho isso muito triste, porque o nosso percurso de vida, né, até nós realmente nos assumirmos, de batermos no peito de quem nós somos, foi uma vida transgênero, né, independente de como a gente falava, do nosso nome, dos nossos pronomes, né, que eram usados, mas que não eram os nossos pronomes, né. Tudo isso é uma forma imensa de agressão. Desde o momento que nós nascemos e nos impõem um gênero à força para depois nos chamarem de pessoas disfóricas, que há pouquíssimo tempo nós éramos consideradas pessoas doentes mentais, isso é uma agressão sistemática, é uma agressão histórica. E nós não podemos nos punir por sermos quem nós somos e de termos um passado, entre milhões de aspas, cisgênero, porque nós não temos esse passado. E as pessoas não têm direito de nos colocar nessa caixinha, sabe, como pessoa cisgênero. E nós não podemos estereotipar a vida de pessoas trans como uma vida de sofrimento, né? Como se, para você ser trans, você tem que ser negada de pisar em determinados espaços, e, enfim, né, toda essa checklist para justamente estereotipar corpos trans, né? Para justamente falar o que é lido e o que não é lido como um corpo trans e punir o que não é lido como corpo trans, sabe? Mesmo sendo um corpo trans. Nós podemos muito bem amar o nosso corpo, nós podemos muito bem não fazer cirurgia de redesignação sexual, não colocar silicone, gostarmos de barba, sabe? Tá tudo bem. Tudo bem. E nós precisamos entender, né, para concluir o vídeo, que não existe um jeito certo de ser uma pessoa trans. Se você gosta de pronomes masculinos, femininos, neutros, se você gosta de short, masculino, feminino, o que for, viva a sua vida, curta seu corpo, sabe, se experimente, viva. Simplesmente viva, você não precisa provar nada pra ninguém. Eu mesmo amo ficar de bermuda masculina aqui em casa e tá tudo bem, minha gente. Ninguém é menos trans ou mais trans por causa disso, não é. E claro, podem vir me julgar, né, falando, Bruna, mas você tá falando de um local que não é seu local de fala, né? Aliás, eu não sou uma pessoa não binária e não sou uma pessoa de gênero fluido. E com certeza vão ter pessoas gênero fluido, não binário e tal, que sofrem essas agressões na pele e que não se camuflam tão bem socialmente, né? Que não são pessoas que se associam mais ao gênero que foi imposto a elas ao nascimento, né? E, portanto, vão ser pessoas que vão estar mais na linha de frente do sofrimento em si. Nós não podemos negligenciar, de forma alguma, as pessoas trans que não são lidas como pessoas trans. Não podemos negligenciar isso, porque essas pessoas
também sofrem por isso, tá? E não é para elas sofrerem com isso que elas precisam se adequar ao que a sociedade enxerga, porque isso é uma forma de apagamento. Isso é uma forma de estereotipar os nossos corpos, isso é uma forma de estereotipar as nossas vivências. Então, por hoje é só. Deixem seu like, comentem, compartilhem com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Até logo! Acho que foi mais ou menos em outubro, em setembro ou outubro de 2016. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a minha transição social. E a partir dali é que eu realmente me defini como uma pessoa em transição social. Aquela transição que era o que define as violências que eu estava passiva. Foi a partir daquele momento em que eu me expus para o mundo de uma forma em que eu estive passiva de sofrer todo tipo de opressão que envolve você ser uma mulher trans. Foi a partir daquela minha transição social. Não foi nem os hormônios, que eu comecei com eles um pouco antes. Mas isso quer dizer que antes, toda a minha vida pregressa a isso, era uma vida cis? Bom, socialmente era, mas na minha mente eu sabia que não era. E conversando com algumas pessoas também, as pessoas sabiam que não era. Eu comecei a minha transição de gênero em 2016, mas eu comecei a conversar com as pessoas ao meu redor a respeito disso no iniciozinho de 2015, em janeiro de 2015. Então eu tive 1 ano e meio antes de iniciar minha transição hormonal, e tive 1 ano e sei lá, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, até a minha transição social, em que eu estava conversando com as pessoas. Quando eu iniciei minha transição de gênero, seja hormonal e social, eu já tinha amigas que já me tratavam só no feminino, porque elas já sabiam, porque eu já tinha conversado com elas. Mas isso não caracterizava uma transição social, porque isso era algo que estava seleto em pequenos grupos, sabe? Eram só as pessoas que eram muito próximas de mim que sabiam. Era só a minha mãe que sabia. Era só o meu namorado da época que sabia. Eram só as minhas amizades mais próximas, assim, o meu círculozinho fechado de amizades que sabiam daquilo. Socialmente, eu ainda era lida como um menino cisgênero, e socialmente eu não deveria poder ter acesso a nenhum tipo de política pública que fosse voltada para pessoas trans, porque eu não estava em transição social. Eu não estava passiva de sofrer as violências sociais que pessoas trans sofrem. Por mais que psicologicamente eu tivesse com a mente toda fodida, né? Por mais que eu tivesse passando por várias questões psicológicas por causa disso, ainda assim eu não deveria acessar espaços que fossem designados para o gênero feminino, eu não deveria acessar espaços que fossem de pessoas trans, eu não deveria fazer uso de políticas públicas para pessoas trans, e eu não fiz. Até o momento de eu iniciar minha transição social, eu não fiz, justamente porque eu sabia que não era o momento. Socialmente falando, não era o momento, porque nós não vivemos numa sociedade ideal. A gente vive na sociedade em que estamos, não na sociedade do futuro. A gente vive na sociedade de agora. E essas são as regras da sociedade de agora. A gente concordando ou não.